É muito importante nós entendermos a importância de uma vida no Espírito. E mesmo a palavra Espírito estando em letra maiúscula, nós estamos falando da comunhão de um Deus residente no nosso espírito, com E minúsculo. Escute, todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra Espírito, com a letra E maiúscula, fala do Espírito Santo. Quando tiver com a letra E minúscula, trata do Espírito humano. Existem alguns versículos que quem fez a tradução teve uma certa dificuldade de saber se se tratava do Espírito Santo ou do Espírito humano. Está reverberando um pouquinho, mas isso não tem nenhuma importância, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, se eu não me engano, verso 17, que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, qual que é a importância de nós aprendermos sobre termos comunhão com Deus residente? Um dos pais da igreja, conhecido por muita gente, pela maioria de nós, como Santo Agostinho, ele fala em uma de suas cartas que ele perdeu muito tempo tentando encontrar Deus em determinados lugares. Até quando ele entendeu, teve revelação, discernimento nas Escrituras, e eu não sei você, mas quando eu me converti, eu tinha alguns questionamentos, tipo assim, alguém falava, Deus falou comigo. Talvez você já escutou essa expressão, de alguém chegar para você e falar assim, não, Deus falou comigo. Mas como foi que Deus falou com essa pessoa? Será que Deus falou de forma audível, como ele falava no Antigo Testamento? Quando nós pegamos ali o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos perceber, ele falava com Moisés, ele batia papo com Moisés. Tem uma hora que Miriam e Arão chegam e começam a questionar a autoridade de Moisés, e vai falar para Moisés, será que Deus só fala através de Moisés? E Deus escuta isso e fala para Moisés, chama Arão e Miriam e disse, olha Miriam e Arão, presta atenção, eu falo com os meus profetas através de sonhos e através de visões, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, eu converso com ele. E os irmãos conhecem a história, Miriam fica leprosa, Moisés intercede por ela, é curada, e depois ela se afasta por 7 dias para ser purificada. Mas é importante nós entendermos isso. Eu tive uma experiência de ouvir a voz audível de Deus, em um período da minha vida de muita angústia, de muita dor no meu coração, e eu estava lavando roupa. E eu lembro, eu tinha treinado na parte da manhã, e estava lá, lavando algumas peças de roupa minha. Eu não faço isso. No começo do casamento, eu de vez em quando fazia. Então, até hoje, quem cuida disso é minha esposa, com muito carinho. Já há mais de 30 anos de casado, e ela sempre fez isso. E muito bem feito. Mas eu escutei ele me falar algo. E aquilo foi tão forte, tão impactante, que alterou de maneira assim, poderosa e instantânea, o que eu estava sentindo e o que eu estava passando. Mas a maioria das vezes que Deus falou ao meu coração, Ele falou através de sensações, através de impulsos do Espírito Santo no meu espírito, dentro de mim. E muitas vezes as pessoas, elas floreiam muito, principalmente quem é usado na área de profecia, de palavra de conhecimento, eles colocam as coisas de forma tão mirabolante, que de repente alguém muito simples diz assim, olha, eu jamais chegarei no nível espiritual de poder fazer esse tipo de coisa, ou de ser usado por Deus desse jeito. Mas escute, o desafio na nova aliança
é de nós termos comunhão com um Deus que habita dentro de todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Existem duas experiências que nós temos com o Espírito Santo. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, instantaneamente, automaticamente, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. E a segunda experiência é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que é uma experiência subsequente à salvação. Você pode dizer, pastor, mas eu não fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, mas você lembra, quando João estava batizando, as pessoas vinham e ele dizia, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 1, verso 8, antes, em Lucas, Jesus diz para os discípulos, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito já tinha sido soprado. A Bíblia diz que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, mas depois de 40 dias, em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E lá houve uma experiência que eles viam línguas como que de fogo passeando no meio deles. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Mas isso fica para outro dia. Então, nós vamos perceber que durante a história do homem na terra, houve um período de aproximadamente 4.000 anos em que Deus tratou diretamente com o homem, onde foi dado as leis, os mandamentos e os estatutos. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que o homem queria saber o que precisava fazer para fazer o certo, mas ficou comprovado que através da lei veio a escravidão e veio o pecado. Então depois veio Jesus na terra. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos Jesus manifesta, e Jesus vai agir na terra por um período de 33 anos aproximadamente. Só que Jesus, quando estava na terra, então preste atenção, já Deus trabalha por 4.000 anos, Jesus agora está trabalhando na terra. Jesus não esteve na terra como Deus, ele esteve como homem, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o sacrifício perfeito. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Quando Jesus esteve na terra, ele não esteve na terra como Deus, ele esteve na terra como homem. Então ele tinha autoridade nos céus porque era Deus e autoridade na terra porque era homem. E você vai ver tantos textos que afirmam isso. Algumas pessoas podem dizer, pastor, mas Jesus ele fez muitos milagres, ressuscitou mortos. Será que ele não agiu como Deus? Não. Todos os milagres e toda a ação de Jesus Cristo na terra foi exatamente manifestando algum dos 9 dons espirituais. Jesus manifestou o dom do milagre, Jesus manifestou o dom da fé, Jesus manifestou a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito e todos os outros dons. Então todo dom, todo milagre de Jesus foi como homem operando nos 9 dons do Espírito. Porque senão alguma coisa estaria errada, porque Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, farão as obras que eu fiz, e obras maiores farão. Se Jesus estivesse agindo como Deus na terra, como que ele poderia dizer que nós faríamos aquilo que ele fez e obras maiores sendo nós homens? Então Jesus esteve na terra como homem, manifestando e sendo usado por Deus através dos 9 dons do Espírito. Agora em João ele diz, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz vida.
Jesus é o grão de trigo que caiu na terra, morreu para poder trazer vida. E ele diz para os discípulos: olha, eu preciso ir para que o outro Consolador, ele venha. Jesus na terra, ele estava preso ao seu corpo físico, de modo que Jesus não podia estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então vai entrar agora o que nós chamamos da época do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de todo crente que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso não é correto você dizer: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Quem fez essa oração foi Davi, e ele fez essa oração na antiga aliança, na época da lei, que o Espírito Santo não era residente. O Espírito Santo, ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas, para realizar determinada missão, e depois ele retornava para o Pai. O Espírito Santo não ficava. É por isso que você vai ver constantemente a expressão: e veio o Espírito de Deus sobre Davi, e veio o Espírito de Deus sobre Sansão, e veio o Espírito de Deus sobre Gideão. No Novo Testamento, o Espírito Santo é residente, ele habita em nós, ele está dentro de nós. Pastor, e quando eu peco, o Espírito Santo não sai? Quer dizer que eu estou aqui e de repente eu furo um sinaleiro, passo no sinaleiro vermelho. Como é que é esse negócio? Aí o Espírito Santo fica lá esperando o sinaleiro ficar verde para poder me acompanhar? Não, o Espírito Santo não sai. Pastor, e quando eu estou pecando, o Espírito Santo está lá. Pastor, e quando eu estou mentindo, o Espírito Santo está lá. Pastor, e quando eu estou, o Espírito Santo está lá. Pastor, e quando o Espírito Santo está lá. O que pode acontecer? A Bíblia fala sobre alguns tipos de ofensas que nós podemos fazer ao Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: e não entristeçais o Santo Espírito, com a qual fostes selados para o dia da promessa. O apóstolo Paulo vai dizer em outra carta: não apagueis o Espírito. Então tem uma série de coisas que podem acontecer, mas não sair, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é uma rápida introdução para a gente poder entrar na palavra. Então eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a necessidade de nós sabermos perceber o nosso próprio espírito humano. Então o homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E se eu não souber discernir, perceber o meu próprio espírito, eu posso viver a vida cristã toda na carne. E quando a Bíblia fala viver na carne, é viver não somente em pecados carnais, mas também viver a nível de alma, que é chamado de crente almático, ou crente carnal. Então, se eu não percebo aonde Deus habita, aonde eu desenvolvo a minha comunhão com Deus, eu vou ficar o tempo todo procurando Deus em lugares, procurando Deus em uma voz afinada, procurando Deus em uma pregação estonteante, procurando Deus em cima dos montes, procurando Deus em encontros, procurando Deus em congressos, e isso não tem nada de errado. Mas nós podemos perder muito tempo com isso. E se nós entendermos que Deus habita dentro de nós, e que nós podemos invocar o nome dEle a qualquer hora do dia e da noite, sem precisar de nenhum tipo de intermediário, nós podemos desenvolver esse relacionamento com o Senhor e praticar exatamente isso, comunhão com um Deus residente. Então, eu quero compartilhar contigo sobre algumas dessas necessidades. Nós vamos compartilhar com vocês sobre fundamentos que são chave para nós compreendermos conceitos fundamentais da palavra de Deus, ligado à salvação, ligado à redenção e ligado também à vida no Espírito. A palavra de Deus nos ensina que o homem é um ser tripartido, é um ser triuno. Ele é espírito, alma e corpo. Olha essa afirmação que Paulo faz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele diz aí o quê? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo.
Diga comigo, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam o quê? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela palavra de Deus e pela experiência, nós podemos compreender a dimensão tríplice do homem, que o homem possui 3 partes: espírito, alma e corpo. E que cada uma dessas 3 partes, elas têm funções específicas. Obrigado, pastor. Cada uma dessas 3 partes tem funções específicas. Diga comigo, diga: eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e eu habito em um corpo. Então preste bem atenção, o meu espírito é aquela parte que eu tenho comunhão com Deus. O meu espírito é o elemento que faz parte do meu ser, que me dá consciência de Deus. E é através do meu espírito humano que eu tenho contato com Deus e com o mundo espiritual. E quais são as funções do espírito? O espírito humano, ele tem 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. E temos também uma alma. E o que é a minha alma? A minha alma é a parte do meu ser que me permite ter contato comigo mesmo. É a parte que me permite ter consciência de quem eu sou. A minha alma é o meu eu, é o centro da minha personalidade. E a nossa alma, ela também tem 3 funções: mente, vontade e emoções. E temos também o nosso corpo. O texto que nós lemos lá, pode... E ótimo, pode deixar aí mesmo, ficou ótimo essa imagem aí. Pode passar? Está lá. Então o meu espírito, ele é o centro. Aqui, ó. É o centro. Jesus diz em João: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí você pode perguntar: onde é que fica o meu espírito? Fica aqui. Quando ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior, aquela palavra no original é ventre. Aquele que crê em mim, do seu ventre, de dentro de si, fluirão rios de águas vivas. Então o meu espírito, ele tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. A minha alma, eu tenho um contato com a minha personalidade, também tem 3 funções: mente, vontade e emoção. E o meu corpo é a parte do meu ser que eu tenho contato com o mundo material. É no meu corpo que estão os meus sentidos físicos. E qual que é a função básica do meu corpo? É manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então preste bem atenção que nós estamos criando uma plataforma para podermos entrar naquilo que queremos compartilhar com vocês nessa noite. E quais são as funções do nosso corpo? Nosso corpo também tem 3 funções básicas: locomoção, sensação, locomoção e instinto. É por isso que você... Bom, não vou entrar sobre isso não. Instinto de defesa, instinto sexual, instinto de sobrevivência. Então, sensação, locomoção e instinto. Agora, qual que é a concepção geral das pessoas? É de que o homem, ele é dividido somente em 2 partes: somente corpo e alma. Alguns filósofos já definiram somente como a parte interna e a parte externa. E isso não está totalmente errado. Por quê? Porque a mente também pode fazer essa função externa. Então, isso não está totalmente errado. O homem é corpo e alma, mas ele também é espírito. Porque o homem é um ser triuno, o homem é espírito, alma e corpo. E muitas pessoas pensam que o espírito e a alma são a mesma coisa. E é aqui que eu quero trazer você a consciência de como que você vai ter comunhão com Deus residente. Porque senão nós vamos passar toda a nossa vida tendo uma experiência com Deus somente mental. Às vezes você não consegue compreender por que uma pessoa, às vezes em um encontro, ela aceita Jesus, ela chora, ela rola no chão e depois ela simplesmente desaparece. É porque ela não teve uma experiência espiritual. Ela não teve uma experiência do novo nascimento. A sua experiência foi a nível de emoção,
foi a nível de alma somente. Então nós precisamos entender exatamente isso, que espírito e alma não são a mesma coisa. Elas são parte distinta. Quantos podem dizer amém? Então, pastor, como é que você pode dizer que não são a mesma coisa? Tanto pela experiência como tantos textos bíblicos. Antes de ser colocado o próximo texto, lá em Lucas, quando o anjo aparece para Maria, ela vai dizer assim, olha, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha só o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 4, verso 12. Ele diz, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, preste atenção, e penetra até ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, alma e espírito não são a mesma coisa, porque se fossem a mesma coisa, o autor de Hebreus não estaria dizendo aí que a palavra de Deus ela tem poder para discernir, para diferenciar, para apartar. Então, quando nós temos conhecimento da palavra, você vai saber discernir o que é da alma e o que é do espírito. Consegue entender? Um dia nós estávamos aqui num seminário de libertação, eu comecei a orar, e quando eu estava orando, eu falei com o pastor Sonimar, eu apontei para ele ficar perto de uma pessoa, e quando eu dei o comando, a pessoa manifestou um espírito maligno. E eles tiveram muito trabalho com essa pessoa, tiveram muito trabalho, isso já aconteceu dezenas de vezes. E quando eu estava aqui orando por outras pessoas, e eu vi que eles estavam tendo muito trabalho, eu chamei ele e falei assim, olha, presta atenção, isso aí não é demônio, isso aí é manifestação de alma. Eu falei, pode dar o comando que vai cessar. E ele chegou e deu um comando, e era uma manifestação de alma. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode trazer esse discernimento daquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Portanto, alma e espírito não são a mesma coisa. Então, aí nós vimos que está escrito que a palavra ela tem esse poder de fazer essa separação. Então, cada uma dessas 3 partes que nós vimos tem funções específicas, como nós vimos anteriormente, e nós vamos ver mais na frente. Pode ficar tranquilo. E a palavra também está sendo gravada, depois você pode voltar e escutar ela várias vezes, e qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato, e nós vamos conversar com você. Mas fique tranquilo quanto a isso. Então eu quero compartilhar contigo agora, pode postar, sobre as necessidades de nós percebermos o nosso próprio espírito. Qual que é a necessidade? Isso é extremamente fundamental e importante sobre muitos aspectos. Por quê? Porque o homem é espírito, alma e corpo. E nos é imprescindível nós aprendermos não somente que o homem possui essa dimensão tríplice, eu preciso entender que o homem, ele não é só espírito, ele não é só alma e ele não é só corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Quando nós formos falar aqui sobre transformação da alma, então você vai entender algumas coisas bem simples que acontecem no nosso dia a dia. É por isso que é muito importante você ter esse discernimento, porque independente de você sentir arrepio, independente de você chorar, independente de você ver qualquer tipo de manifestação, você, quando sabe disso, você tem convicções no seu espírito. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo, sobre a necessidade de sabermos perceber o nosso próprio espírito humano, a primeira coisa é porque Deus é espírito. Você pode repetir comigo, diga, Deus é espírito. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, só a primeira parte, ele começa o texto lá, quando Jesus está conversando sobre a verdadeira adoração com a mulher samaritana, ele começa dizendo, porque Deus é o quê? Deus é espírito. A Bíblia afirma que Deus é espírito. Então, para que nós possamos ter contato com a matéria, nós precisamos ser matéria. Por que que nós precisamos do corpo?
É porque o corpo é exatamente o canal de locomoção nosso. É com o nosso corpo que nós temos contato com as coisas materiais. Então, para me ter contato com a matéria, eu também preciso ser o quê? Matéria. Do mesmo jeito, para me ter contato com Deus, que é espírito, eu preciso entender que eu também, quando eu nasci de novo, eu me tornei o quê? Um ser espiritual. Então, escute, nós não ouvimos a Deus com os nossos ouvidos físicos, mas nós ouvimos ao Senhor com os nossos ouvidos espirituais. Isso não quer dizer que você não pode escutar a voz audível de Deus, mas esse não é o caminho normal. Quantos estão me entendendo? Então, quando eu entendo isso aqui, eu vou deixar de agir com imaturidade em muitas áreas. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes alguma pessoa diz assim: Senhor, eu estou indo ali para fechar esse negócio. E se não for da vontade do Senhor, aquela porta vai fechar agora, ela vai bater. Senhor, eu estou indo ali agora, e se não for da vontade do Senhor, vai cair uma manga na minha cabeça. Senhor, escute, essa oração é perigosa. Essa oração, esse tipo de oração era feito no Antigo Testamento. A pessoa colocava o algodão de fora e falava: Deus, se o algodão está caindo no orvalho, se o algodão ficar seco, é porque é da vontade do Senhor. Aí no outro dia ele só pode ser percebido se nós tivermos a antena apropriada. E foi exatamente isso que Deus fez. Preste atenção. Eu estou falando de forma bem simples para você entender. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Deus colocou dentro de mim e de você uma antena celestial. Ele vivificou o nosso espírito. E quando eu sintonizo de maneira correta essa antena, então eu começo a sintonizar a Deus. Eu começo a manter esse relacionamento com o Senhor. Então, escute, o nosso espírito é como um rádio, que tem essa função de sintonizar as ondas dos céus. Olha aqui para mim, de forma bem simples para você entender. Imagina que uma pessoa vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador aqui hoje à noite. E vamos dar um nome para essa pessoa se chama Francisco. Essa pessoa sobe aqui em cima, aqui, ela vem aqui, certo? Para você entender de forma bem... Vem aqui 3 jovens, por favor, rapidinho. 3 jovens, 3 homens. Vem João, Alex, vem mais um, por favor. Pode subir aqui na frente, aqui, rapidinho. E deixa eu te explicar aqui para você entender, sem muita pressa, que nós queremos entrar num nível de vida no Espírito, e nós vamos ter essa percepção de forma bem assertiva. Quem vier aqui vai ganhar um prêmio. Aí já tem gente que fala assim: podia eu ter ido, olha, podia. Vem cá, João. Alex e o pastor Michel. Aqui, ó. Eu preguei uma mensagem aqui, e a mensagem foi entendida. E aqui é uma pessoa, certo? Aqui é o seu Francisco. Nós aprendemos que todo ser humano, ele tem o quê? Ele tem um espírito, uma alma e um corpo, certo? Então, como é que é o nome dele aqui? Francisco. Francisco tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Se ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então o seu corpo está o quê? O seu corpo está o quê? Vivo. A sua alma está o quê? Viva. Mas o seu espírito está o quê? Morto. Senta junto. Francisco. Esse aqui é o espírito do Francisco. Espírito humano. Tem nada a ver com o espírito aí não, tá? Francisco aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio aqui na frente chorando e tal: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Como é que é o nome dele? O que aconteceu com o corpo do seu Francisco quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele ficou maior? Ele ficou menor? O cabelo ficou loiro? Os olhos ficaram verdes? Ele emagreceu? Ele engordou? Não. O corpo dele, quando aceitou Jesus, não aconteceu nada. O que ele tem que fazer com o corpo dele? O apóstolo Paulo diz o quê?
apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Pedro vai dizer depois, aquele que usava os pés para ir para o mal, não faça mais isso. Aquele que usava as mãos para roubar, não faça mais isso. Então o seu Francisco aceitou Jesus, não aconteceu nada com o corpo dele. O que aconteceu com a alma do seu Francisco no dia que ele aceitou a Jesus? O seu Francisco falou assim, quem eu sou? Onde é que eu estou? Onde é que eu moro? Onde é que eu fui? Eu torço para que time? Ele fica meio abestado? Não. O que acontece com a alma do seu Francisco quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador? Nada. O mais que pode acontecer é mexer com a mente, com a vontade, com as emoções. Ele pode chorar, pode arrepiar, pode fazer uma série de coisas, mas não acontece nada. O que ele tem que fazer com a alma dele? O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o que vai acontecer com a alma dele? Ele aceitou Jesus, vai começar a vir nos cultos, vai orar, vai ler a Bíblia. Tem uma programação mental na mente do seu Francisco, ligado à cultura, aos estudos, ao ambiente que ele foi criado. Ele tem as crenças dele. E quando ele aceita Jesus agora, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se encharcar da palavra. Ele vai ler a palavra. Ele vai renovar a mente dele. E à medida que ele vai avançando nas coisas de Deus, ele vai ter uma mente transformada. Agora, o que aconteceu com o espírito do seu Francisco quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele era um pecador, ele tinha um espírito humano, mas estava morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito é recriado. Isso é o novo nascimento. O Espírito Santo agora vem habitar no corpo do seu Francisco? Não. O Espírito Santo vem habitar na alma do seu Francisco? Não. O Espírito Santo vem habitar onde? No espírito dele, no espírito humano dele, recriado por Deus. Presta atenção, a nossa salvação, ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu fui salvo no meu espírito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Quando Jesus subiu no Getsemane, os discípulos ficaram lá embaixo. Por 3 vezes Jesus desceu, pegou os discípulos dormindo e Jesus disse para eles, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito, ele foi regenerado, ele já foi salvo. A alma está sendo salva e o corpo será salvo, porque haverá um dia em que nós receberemos um corpo que glorificado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se você não estiver entendendo, eu explico tudo de novo. Então, o seu Francisco aqui, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. O seu espírito agora é a parte dele que vai ter contato com Deus, que vai crescer nas coisas espirituais. A sua alma, e essa aqui é que é o negócio. E você vai perceber quando estivermos falando sobre transformação da alma. Aqui está a maior guerra. Por quê? Porque o corpo luta por ela e o espírito também luta para ter uma mente o quê? Transformada. Por que muita gente tem o espírito recriado, tem Jesus dentro dele, tem promessas de Deus, mas não consegue romper, não consegue avançar, não consegue viver uma luta, uma vida de abundância? Porque a mente trava. A mente, ela não entrou no processo de transformação. Ela foi transformada em algumas áreas, em outras não. E o corpo aqui, ele vai ser colocado debaixo da disciplina do Espírito. Presta atenção, a carne ela não converte. O apóstolo Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Obrigado, seu Francisco, obrigado, seu Francisco, obrigado, seu Francisco. Pode aplaudir a Deus pela vida deles? Se não fosse a pandemia, o pastor Michel ia pagar um churrasco para vocês. Quantos estão entendendo até aqui, diga amém. Então eu preciso perceber exatamente o que aconteceu na minha vida, querido. Porque se eu não tiver esse entendimento, eu vou ter simplesmente uma experiência religiosa. Eu vou ser uma pessoa
que às vezes eu paro de prostituir, eu paro de roubar, mas eu tenho uma experiência com Deus que é simplesmente uma experiência mental. Aí eu vou ficar assim o tempo todo com água na boca, vendo outros crescendo em Deus. Preste atenção, querido. Quando eu percebo o meu próprio espírito recriado por Deus, eu não fico igual aquelas situações. Já aconteceu comigo. Já viu que às vezes o pneu está furado e a pessoa, ela não quer parar para remendar o pneu e ela vai só enchendo o pneu? Ela enche o pneu, aí ele roda um dia, 2 dias, aí terceiro dia ele já está abaixo, no quarto dia ele já está, aí no quinto dia ele já está. Se eu não perceber que eu tenho um espírito humano recriado por Deus, que eu posso ter comunhão com Deus, eu venho aqui no domingo e eu recebo uma palavra daquela. Sabe aquela palavra que você sai, se o diabo aparecer na sua frente, você rasga ele no dente. Aí na segunda-feira você está um leão. Aí na terça-feira, aí você já não está tão leão. Aí na quarta-feira você já está meio assim. Na quinta-feira você já está miau, miau. Aí na sexta-feira você já está... Aí você já fica doido para chegar o domingo de novo. Aí você vem domingo e recebe uma palavra. Aí a sua alma... É igual o pneu. Agora, quando eu percebo aonde que eu tenho comunhão com Deus, então eu vou entender quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Isso constantemente, todos os dias, eu vou discernir quando algo vier que não é da parte de Deus, e quando algo vier que é parte humana, e eu vou entender, porque escuta, querido, toda pessoa que nasceu de novo, ele tem fome de Deus, ele deseja orar, ele deseja ler a Bíblia, ele quer jejuar, ele quer liderar, mas aí a alma entra e começa a jogar pensamentos que ele acha que é dele mesmo, e ele vai e definha. Terceira razão, é porque o conhecimento espiritual é adquirido aonde? No nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito o que aí? O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são o quê? Loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Quem é o homem natural? Quem é o homem natural? Presta atenção. Se você pegar esse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, se você pegar o versículo 15 e 16, você vai ver que aí fala sobre as 3 divisões da humanidade. Aí fala sobre o homem natural, sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual. Então o homem natural é aquele que é guiado pela carne, guiado também pelas emoções. Ele diz, olha, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque isso é loucura, e ele não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente, de maneira bem simples, querido. Você já falou de alguma coisa, às vezes Deus fez um milagre na sua vida, e você vai testemunhar para um parente seu, aí você conta para ele, e ele não está nem aí. Para ele não, é porque ele não entende. Você vai falar a respeito de dizimar e de ofertar, ele fala, você está fazendo isso, aquilo. Você vai falar que foi cheio do Espírito Santo, que você recebeu o dom de línguas, que Deus te usa assim, assado, e para ele aquilo entra aqui e sai aqui. Não é porque ele não quer entender, é porque ele não consegue entender. Paulo diz, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque para ele é o quê? Loucura. E ele não pode entender. Por que que ele não pode entender? Porque ela se discerne espiritualmente, e o espírito humano dele, que tem contato com Deus, está morto. Por isso ele não pode ter entendimento das coisas espirituais. Então escute, todo conhecimento que tem algum valor na vida cristã, ele é adquirido espiritualmente. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito. O homem natural, ele não consegue isso, porque o seu espírito está morto. O homem natural também tem um espírito, como nós falamos anteriormente, mas ele não é capaz de sintonizar a Deus. Escute, querido. Não é que as coisas de Deus sejam difíceis, ou sejam misteriosas, mas que o espírito do homem natural, ele está morto. Assim o seu rádio espiritual não sintoniza as frequências de Deus. Escute isso. Não fique tentando entender a Bíblia somente com a razão. Ah, pastor, mas eu leio. Escute, o salmista diz, a revelação das tuas palavras, ela traz entendimento até os mais simples dos homens.
Quando você for ler a palavra, você vai orar e dizer: Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero entender, não somente aqui o logos, não somente aquilo que qualquer pessoa que sabe interpretar um texto entenda, não, eu quero aquilo que está por detrás disso. Não é só o conhecimento natural. Olha o que diz esse texto, querido. Ele diz assim, olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. Não da letra, mas o quê? Do Espírito. Porque a letra o quê? Mata, mas o Espírito ele vivifica. Você já viu pessoa que conhece muito a letra? Eu já vi pessoas, irmãos, preste atenção, eu tenho o maior respeito por pessoas que vivem em condições de rua. Sabe, eu respeito, tenho pena, ajudo, mas eu não aceito, igual eu já vi alguns vídeos aí, eles postaram vídeo de um cara totalmente embriagado, de um cara totalmente alcoolizado, ou que injetou muita droga, e dando lição de moral nos crentes. Que moral é que ele tem para dar, rapaz, nos outros? Porque se a palavra não transformou a vida dele, por que ele está naquela vida miserável e desgraçada? Aí ele está querendo agora pagar de bonzão para os outros? Geralmente acontece desses caras serem internados 3, 4, 5 vezes em casa de recuperação. E de tanto eles escutar os outros pregando, isso entra na cabeça, mas não desce para o coração. Ele não tem revelação, presta atenção. A graça que nos salva é a mesma graça que nos transforma. Quando eu entendo o Evangelho, esse Evangelho é o poder de Deus para a transformação da minha vida. Ela vai mudar a minha vida. Então eu não estou falando do conhecimento da letra, eu estou falando de espírito vivificante. Porque Paulo está dizendo, olha, a letra mata, mas o espírito o quê? Vivifica. Olha o que Jesus diz em João capítulo 6, versículo 63. Jesus diz, olha, o espírito é o quê? Vivifica. Ele diz, a carne para nada o quê? Aproveita. E ele diz assim, olha, as palavras que eu vos tenho dito são o quê? São espírito e vida. São espírito e vida. Então, se a palavra é espírito, somente com o nosso espírito nós podemos percebê-la. É necessário nascer de novo. O problema é que muitos cristãos, apesar de ter nascido de novo, eles estão o tempo todo tentando usar somente a mente para entender aquilo que só se discerne espiritualmente. Quem não consegue discernir o próprio espírito, normalmente ele vai ler a Bíblia usando somente a sua mente. E ele vai ter pouco proveito daquilo. Quarto ponto. A adoração é feita onde? É feita no Espírito. Está vendo, irmãos, como é extremamente necessário nós entendermos que possuímos um espírito humano? A adoração ela é feita onde? No nosso espírito. O texto diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Preste atenção. Existem 3 níveis de adoração. Existe adoração em nível de corpo, existe adoração em nível de alma, e existe adoração em nível de espírito. Isso está ligado ao tabernáculo. O tabernáculo também tinha, o templo de Salomão tinha o átrio, que era a parte externa do templo, tinha o lugar santo, que era uma parte mais próxima, e tinha o santo dos santos, que era exatamente tipificado pelo espírito, pela alma e pelo corpo. A adoração do mesmo jeito. É como se fosse namoro, noivado e casamento. Tem muitas pessoas que não se importam de chegar atrasado no culto. Elas acham, não, eu vou chegar lá, porque elas ainda não entenderam que Deus, Ele procura adoradores. A Bíblia não fala que Deus procura oradores, a Bíblia não fala que Deus procura pregadores, a Bíblia fala que Deus procura adoradores, e adoradores que o adorem em espírito. Escute, nós chegamos para assistir um culto, às vezes nós chegamos na hora, às vezes nós chegamos atrasado, e até que a nossa mente consiga, na real, o louvor ele tinha que ser mais ou menos 1 hora de louvor. Porque quando nós chegamos, nós ainda estamos em nível de corpo, nós estamos agitados. Aí depois nós passamos para o nível da alma, nós começamos a entender algumas coisas.
Você sabe qual que é a adoração no Espírito? É aquela hora que você não consegue expressar o que você está sentindo com palavras. A única coisa que você sabe fazer é chorar. As lágrimas rolam, jorram. Às vezes nós adoramos, nós simplesmente, presta atenção, existe diferença entre louvor, existe diferença entre adoração. O louvor ele é mais a nível de alma. Eu gosto da música, a música é bonita, eu até me arrepio, isso aqui é legal, tudo é a nível de alma. Mas chega aquele momento, sabe, aquela hora que você já não consegue mais falar nada, só chorar. Aí você entrou num nível diferenciado, num nível de adoração. E a Bíblia diz que, olha, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, portanto, ele deve ser adorado em espírito. Agora preste atenção, não é uma questão de forma, é uma questão de origem. Por muito tempo nós começamos a achar que música mais lenta, fala assim, não, vamos cantar música de adoração. Aí quando falava música de adoração, já ligava a música de adoração com aquela música melosa. Aí quando falava, não, está no louvorzão, achava que o louvorzão era música de guerra, era música agitada. Adoração não tem nada a ver com isso, queridos. Eu já tive em lugares que tinha música melosa e estava todo mundo na carne, carnalidade pura. E já vi lugares de pessoas lá, sabe, com música agitada, com música mesmo para cima, e eles estavam em adoração, eles estavam adorando, porque a questão não é a forma, é exatamente a origem. Nós vamos ver o texto. A Bíblia diz que aquilo que é nascido da carne é o quê? É carne. Aquilo que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Então não é a forma. Uma pessoa, ela pode pregar na carne e ela pode pregar no Espírito. Não é a forma que ela prega. Existem pessoas que pregam caladinhas, mas comportadas, e pregam no Espírito. Existe muita gente que prega agitada, pula, roda, planta bananeira, e não tem nada do Espírito ali. É só manifestação de alma e carne. Então é muito importante nós entendermos isso, querido. A nossa origem é de uma igreja tradicional, e eu ouvi muito isso quando eu me converti, em 1987. Quando as pessoas falavam sobre ficar calada. Se alguém estava caladinho, a pessoa falava assim, não, é porque ela está orando em espírito. Quem foi que disse que ficar calado é orar no espírito? Quem foi que disse que ficar caladinha é adorar no espírito? Não tem nada a ver. Então, o louvor pode ser agitado e ser no espírito. Mas o louvor também pode ser meloso e também ser no espírito. Então, não é a forma, é exatamente a origem. Nós devemos procurar perceber a origem. Escute. Às vezes eu estou aqui cantando, eu estou levantando a mão, e estou pensando, rapaz, amanhã tem que pagar energia, meu Deus do céu, será que eles vão cortar energia? Não, não vai cortar não. Aí eu pego e faço, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem para mim, se ele chegou aqui. Não, não chegou não. Aí eu estou, irmão, você não entra. Às vezes quando nós pedimos para fechar os olhos, para você, sabe, é para você tentar entronizar o Senhor, você se voltar para o seu espírito, você acalmar a perturbação e a agitação da alma, e aquietar o seu corpo e se voltar para o seu espírito. A tendência no nosso meio, no meio evangélico, às vezes é fazer a mesma coisa de algumas religiões, é tornar tudo externo. Sabe, na liturgia de algumas religiões aí, nós vamos ver que lá eles têm um incensáriozinho que sai uma fumaça. E eles dizem que aquela fumaça ali é a oração. Apocalipse fala a respeito disso, mas aquilo ali não é literal. Na Bíblia fala de maneira simbólica. Às vezes, quando participa da ceia do Senhor, que vem ali com o pão, tem lugar que acha que aquele pão ali é mesmo o corpo de Jesus, que você está comendo a carne dele. E você está bebendo ali, aquele suco é o sangue. Isso é chamado de transubstanciação. Mas nós sabemos que não tem nada a ver, isso é simbólico. Agora, no meio evangélico também, querido, tem algumas coisas. É por isso que você vai ver em muito lugar aí, lenço ungido, água do Jordão, arruda benzida, não sei o que, não sei aonde, bababá. Por quê? Porque nós ainda estamos com essa visão de que tem que ter algo externo.
Então não é o estilo, não é o ritmo, é exatamente a procedência. Quantos podem dizer amém? Deixa eu só confirmar o horário aqui para ver se dá para a gente ir mais uma. Eu vou terminar. Pode colocar o próximo. Nós devemos também orar sem cessar aonde? No nosso espírito. Presta atenção, querido. Olha o que Paulo diz. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo aonde? No espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olha. Essa oração no espírito, ela está muito ligada à oração em línguas. Judas, no versículo 20, porque só tem um capítulo, ele fala, olha, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Depois você confere, se eu não me engano é Judas, no versículo 20. Nós vamos exatamente edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito. A oração em línguas é um tipo de oração que é feita no nível do Espírito. A melhor forma de você perceber o seu Espírito, quem tem o dom de línguas, ele sabe isso. Você consegue perceber o seu espírito. Presta atenção, querido. É outra palavra que eu vou trazer aqui para vocês. O dom de línguas é para todo mundo. Está entendendo? Na grande comissão, Jesus disse que aquele que cresce nele, expulsaria demônios, curaria enfermos e fazia o quê? Falaria novas línguas. Então existe a língua, que é para edificação nossa. Existe a língua com interpretação, que é o equivalente à profecia, e existe a língua como sinal para os incrédulos. Quando o apóstolo Paulo fala lá, falarão porventura todos em outras línguas, interpretarão todas. Ali ele está falando sobre o dom de línguas, que está incluso nos 9 dons do Espírito, o que não tem nada a ver com o dom de línguas que é recebido por ocasião do batismo no Espírito Santo para todo aquele que crê. Então, quem tem um dom de línguas, ele sabe que ela flui daqui de dentro. E que você não precisa usar a sua mente para orar em outras línguas. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele fala exatamente isso. Olha o que ele diz. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, ele diz, porque se eu orar em outras línguas, o que ele diz? O meu espírito, de fato, ora. Olha o que Paulo está dizendo. Quando eu oro em outras línguas, o meu espírito de fato ora. E ele diz, mas a minha mente, a minha alma, ela fica o quê? Ela fica infrutífera. Então perceba a forma como ele diz, olha, se eu orar, então o meu espírito ora. Veja que Paulo está colocando que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que o apóstolo Paulo se vê como um homem espiritual. E no verso seguinte, no verso 15, ele vai dizer assim, olha, o que eu farei, pois? Ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com a minha mente. Escute, para nós orarmos em outra língua, nós não precisamos usar a mente. Por isso nós podemos orar o tempo todo. Eu gosto de estar dirigindo e orando em outras línguas. E vou orando. Dos 9 dons do Espírito, o único dom que você ativa na hora que você quer é o dom de línguas. Os outros é somente na hora que Deus quer, na hora que o Espírito quer. Ah não, pastor, não concordo com isso. Veja bem, alguém que tem o dom de cura, se ele usasse na hora que ele quisesse, não existiria nenhum doente em nenhum hospital. Os dons do Espírito, eles só se manifestam na hora que Deus quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer. Agora, o dom de línguas, você ativa na hora que você quer. Se você recebeu por ocasião do batismo do Espírito Santo, então você pode orar. Então, eu posso orar enquanto eu trabalho, eu posso orar enquanto eu estudo, eu posso ler a Bíblia e orar em outras línguas, eu posso jogar futebol e orar em outras línguas. Então, o dom de línguas, ele traz diversos benefícios. O dom de línguas, ele traz revelação na palavra, ele edifica a nossa fé, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, ele ajuda a vencer a carne. Paulo diz em Gálatas que andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Ele também nos dá mais sensibilidade espiritual. O dom de línguas, você pode interceder por alguém mesmo sem saber para quem que você está intercedendo.
De repente Deus traz alguma imagem para você, traz o nome de uma pessoa, você não sabe as razões pela qual você vai orar por ela, e você começa a orar em outras línguas, você começa a pensar no seu pai, pensar na sua mãe, pensar em alguém, e você vai orando em outras línguas. E você também pode, através do dom de línguas, você pode orar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, como é que eu vou orar no Espírito, se eu nem mesmo sei que eu possuo um Espírito? A adoração ela é feita no Espírito, mas também há um nível de oração que também é feito no nosso Espírito. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu vou dar uma corridinha. Sexto, nós também somos exortados a andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos. Essa palavra aí, concupiscência, é a mesma palavra traduzida por desejo. E jamais satisfarei os desejos da carne. Então, olha aqui para mim. Toda a nossa vida cristã, ela consiste em nós aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, recriado por Deus, para contactar ao Senhor e sermos guiados por Ele no nosso dia a dia. Então, o Espírito Santo, ele não habita na minha alma, ele habita no meu espírito humano recriado. E toda direção que o Espírito Santo me dá, ele dá no meu espírito. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? São filhos de Deus. Paulo está dizendo, olha, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora olha o que diz Romanos 8,16. Ele diz, porque o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Então o nosso espírito é a parte do nosso ser que tem essa função de contactar a Deus. Então volta a falar, o nosso espírito é como o rádio que tem a capacidade de sintonizar as ondas que vêm do trono de Deus. Olha o que diz Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo de todo o quê? O seu corpo. Olha o que ele está dizendo, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada, o espírito do homem que é a lâmpada. Então, falhar em discernir o nosso próprio espírito, isso pode ser extremamente prejudicial para um padrão de vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, a nossa vida cristã, em última análise, ela se resume em sermos guiados pelo Espírito de Deus. Se eu não consigo ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para mim, como é que eu posso ser guiado por Ele? Isso aqui é o centro da nossa vida cristã. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando em toda a verdade. Isso aqui não pode ser mera doutrina, tem que ser revelação no nosso espírito. Isso aqui é o ápice da revelação de Deus, que Cristo habita em nós, fazendo de nós simplesmente transportes ambulantes da sua glória. Quantos podem dizer amém? E por último, Paulo diz que servimos a Deus aonde? No nosso espírito. Olha o que Paulo diz aí em Romanos capítulo 1, verso 9. Ele diz, porque Deus, a quem sirvo aonde? A quem sirvo em meu espírito. No evangelho do seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo diz que serve a Deus aonde? No Espírito. A mesma coisa se aplica a nós, querido. Nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, para que nós possamos servir a Deus e fazer a sua vontade. E qual é a maneira que nós servimos a Deus? É exercitando o nosso espírito. É somente por meio do nosso espírito que nós podemos conhecer o coração de Deus e fazermos a sua vontade. E para isso nós precisamos ter um coração queimando constantemente. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, 11. No zelo, o que ele diz? Não sejais o quê? Remisso. Ele diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. E olha o que o Senhor Jesus disse. Em João 16, 13, ele diz assim, olha, quando porém vier, quando vier quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus está dizendo, olha, quando porém vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E como é que o Espírito vai nos guiar em toda a verdade? Falando conosco através do nosso espírito recriado. O Espírito Santo habita em nós e ele fala conosco. E todos nós podemos testemunhar que de uma forma ou de outra, nós já percebemos a voz de Deus no nosso espírito. Olha aqui para mim, presta atenção. Nós precisamos entrar, irmãos. Sabe por que Deus não nos usa como Ele poderia nos usar? Porque nós achamos que na hora que nós temos entendimento das coisas de Deus, nós já vamos ser usados num nível muito alto. Mas você há de concordar comigo, que já houveram percepções que você não sabia por quê. Você de repente falou alguma coisa para alguém, e você falou, poxa, mas será que foi eu mesmo que falei isso? De repente você tem algumas coisas, isso é chamado de intuição do Espírito. Às vezes você chega em alguém, fala alguma coisa, às vezes você vai orar por alguém, e você não sabe nem o que a pessoa está passando, mas o Espírito Santo te leva a orar exatamente o que a pessoa está precisando. A minha esposa é mestre em fazer isso. Quando vai orar, ela vai em cima. Ela vai em cima, guiada pelo Espírito de Deus, para agir exatamente aonde a pessoa tem necessidade. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Eu contei aqui, alguns dias atrás, de um irmão que estava indo para um culto, e de repente, o Espírito Santo falou para ele, entra no banco aí, ele sentiu aquele impulso de ir no banco. O Espírito Santo, a função da intuição, ela te guia pelo impulso ou pela restrição. Às vezes, de repente, você está aqui, ele te impulsiona a fazer alguma coisa, a falar alguma coisa. Ou às vezes você vai muito afoito para alguma coisa, ele te para, ele te restringe. Minha esposa estava grávida, a Bruna Luísa, eu estava levando ela para o serviço de moto, e eu entrando numa praça, você sempre entra por aqui, e vinha um caminhão da Coca-Cola aqui, ó. E você tem que entrar por aqui, é o certo. Mas naquele dia, ela já estava quase com 8 meses, eu acho, 9. Ao invés de eu entrar aqui, eu senti alguma coisa dentro de mim, mandando eu esperar e passar por detrás. Na hora que eu esperei, o caminhão passou e ele tombou. Literalmente, tombou. Para dentro da praça. Nós fomos pregar em um lugar, e de repente eu senti algo no meu espírito, dizendo, olha, eu vi uma pessoa suicidando. Já contei isso aqui. E no meio da palavra eu falei, olha, eu tive uma intuição, e se não fizer sentido para ninguém, deixa quieto. Mas eu vi uma pessoa suicidando. E quando eu vi uma mulher, quando terminou o culto, nós estávamos indo embora, a mulher chegou e falou, pastor, sou eu. Eu deixei tudo arrumado lá em casa, a corda já estava pronta, e eu ia suicidar. Então preste atenção, querido. Nem todas as vezes, talvez, você vai sentir um impulso, e é do Espírito. Às vezes é da sua própria mente. É por isso que você tem que ir com cuidado. De repente eu tenho um sentimento a respeito do Dionísio. Sabe, eu senti alguma coisa no meu espírito. Em vez de eu chegar no Dionísio e falar assim, eis que eu te digo, varão, de mim mesmo para ti mesmo. Aí eu falo um negócio para ele. Se aquilo não acontecer, eu posso trazer problema para ele. Mas eu posso fazer aquilo que nós chamamos de checagem. Eu vou chegar no Dionísio e eu faço umas 2 perguntinhas para ele e eu já sinto. Entendeu? Então, de repente, eu chego e falo alguma coisa. Se eu ver qual é a resposta dele, eu falo, eu tive um sentimento assim, assim, assado. Mas se não for, desconsidera. Se for de Deus, ele vai pegar a palavra. Se não for de Deus, eu não trouxe nenhum problema para a vida dele. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Então, todos nós, de alguma maneira, já percebemos e já ouvimos alguma coisa de Deus sobre a nossa vida. Mas como é que nós vamos perceber o nosso espírito? É muito importante você entender que muitas vezes na Bíblia, o nosso espírito é chamado de coração. Olha o que Paulo diz. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. O que ele diz? Porém judeu aquele que o é interiormente, circuncisão aqui é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós podemos concluir que se o coração não é o espírito, pelo menos é o meio pela qual ele pode ser percebido. Agora preste atenção, eu não estou falando aqui desse órgão dentro de nós que pulsa. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo íntimo, de algo no nosso interior, como o texto que eu citei para vocês, o próximo, que está lá no Evangelho de João 7,38, quando Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas.
Então você consegue perceber a Deus no seu espírito. Para fechar a conta e passar a régua, qual que é a necessidade de nós percebermos o nosso próprio espírito? Primeiro, Deus é espírito. Segundo, o novo nascimento ocorre inteiramente no nosso espírito. Terceiro, o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Quarto, a adoração é feita no espírito. Quinto, devemos orar sem cessar no espírito. Sexto, somos exortados a andar no espírito. E sétimo, nós servimos a Deus aonde? No nosso espírito. Quantos podem dizer amém?